1971, véspera de Ação de Graças, Estados Unidos. Um homem de terno escuro, gravata preta, óculos escuros, entra no aeroporto de Portland. Compra uma passagem. Só de ida. Para Seattle. Embarca no voo 305 da Northwest Airlines. Pede uma bebida. Fuma um cigarro. Então entrega um bilhete para a aeromoça. O bilhete diz que ele está com uma bomba. Nas próximas horas, esse homem vai conseguir $200 mil em dinheiro vivo, 4 paraquedas, e vai fazer algo que nenhum sequestrador de avião jamais tinha feito antes nos Estados Unidos. Vai saltar de um Boeing 727 em pleno voo, no meio da noite, em direção a uma floresta densa, fria e praticamente inacessível. E vai desaparecer. Para sempre. Mais de 50 anos depois, ninguém sabe quem ele era. E o FBI, depois de investigar mais de 1.000 suspeitos ao longo de 4 décadas, encerrou o caso oficialmente em 2016. O único sequestro de avião da história americana que nunca foi resolvido. E este fato ainda está ecoando. Era uma quarta-feira comum, na véspera de um feriado. O voo 305 fazia o trajeto curto entre Portland e Seattle, no estado de Washington. 36 passageiros. 6 tripulantes. O avião estava com cerca de 1/3 da capacidade ocupada. Entre os passageiros, um homem que se identificou como Dan Cooper. Comprou a passagem em dinheiro, pouco antes do embarque. Sentou-se no meio da última fileira de assentos, do lado direito da cabine. Vestia terno escuro, camisa branca, gravata preta, sapatos pretos e um sobretudo. Pediu um bourbon com soda. Acendeu um cigarro. Para qualquer um que olhasse, era só mais um homem de negócios voltando para casa antes do feriado. Calmo. Educado. Discreto. O tipo de passageiro que ninguém nota. E que ninguém esqueceria. Pouco depois da decolagem, Cooper chamou a aeromoça Florence Schaffner. Entregou um envelope. Ela, acostumada a receber bilhetes de passageiros, alguns deles cantadas, guardou o papel sem abrir. Cooper insistiu. Disse, calmamente, que era melhor ela ler. Que ele estava com uma bomba. Schaffner abriu o envelope. Dentro, uma carta datilografada, com instruções claras. Sentou-se ao lado dele. E, quando pediu para ver o tal explosivo, Cooper abriu uma pequena maleta. Dentro, o que parecia ser 8 cilindros vermelhos, dinamite, conectados por fios a uma bateria. Não havia como saber se era real. E não havia como provar que não era. As exigências eram simples, e foram repetidas, palavra por palavra, para o piloto: $200 mil, em notas de 20, dentro de uma mochila. 4 paraquedas. E um caminhão de combustível esperando, pronto, quando o avião pousasse em Seattle. Caso contrário, Cooper avisou, ele terminaria o serviço. A partir daquele momento, outra aeromoça, Tina Moklov, assumiu o posto ao lado de Cooper. Ela seria a ponte entre o sequestrador e a tripulação até o fim de toda a história. Não havia como saber se era real. E não havia como provar que não era. As exigências eram simples, e foram repetidas, palavra por palavra, para o piloto: $200 mil, em notas de 20, dentro de uma mochila. 4 paraquedas. E um caminhão de combustível esperando, pronto, quando o avião pousasse em Seattle. Caso contrário, Cooper avisou, ele terminaria o serviço. A partir daquele momento, outra aeromoça, Tina Moklov, assumiu o posto ao lado de Cooper. Ela seria a ponte entre o sequestrador e a tripulação até o fim de toda a história. Às 17h45, já escuro, o voo 305 finalmente pousou em Seattle. Cooper pediu que o avião fosse estacionado numa área afastada da pista, isolada, iluminada apenas pelo necessário. Quando o avião parou, o dinheiro e os paraquedas foram entregues a Tina Moklov, que os levou até Cooper. Em troca, ele cumpriu a sua parte. Liberou os 2 comissários de bordo e todos os 36 passageiros. Muitos deles desembarcaram sem fazer a menor ideia de que tinham acabado de sair de um avião sequestrado. Antes de seguir, um parênteses rápido. Esse canal é novo.
E casos como esse, investigados, organizados, contados com calma, levam tempo para chegar até você. Se você está gostando da forma como essa história está sendo contada, considere se inscrever. Não custa nada, e ajuda mais do que parece. Deixe também o seu like. E, se você conhece algum mistério parecido, um caso sem solução, uma história que ainda ecoa, deixe nos comentários. Eu leio. E é dali, muitas vezes, que sai o próximo episódio. Agora, de volta ao caso. Com o resgate pago, restavam a bordo apenas 4 pessoas, os 2 pilotos, o engenheiro de voo, e Tina Muklov. Cooper deu novas instruções, repassadas à cabine de comando. Decolar em direção à cidade do México. Voar baixo, abaixo de 3.000 metros, com o trem de pouso abaixado e os flaps parcialmente acionados. Manter as luzes da cabine apagadas. E manter a escada traseira do avião, aquela que se abre a partir da parte de baixo da fuselagem, estendida durante o voo. A tripulação explicou que, nessa configuração, o avião jamais teria combustível suficiente para chegar ao México sem escalas. Cooper, sem se alterar, sugeriu uma parada técnica. Reno, no estado de Nevada, foi o destino acordado. Quanto à escada traseira, não era possível decolar com ela já estendida. Cooper aceitou que ela ficasse recolhida na decolagem, desde que Tina Muklov permanecesse ao seu lado e lhe explicasse como abri-la, já no ar. Depois de quase 2 horas em solo, atrasado pelo reabastecimento, o voo 305 decolou de Seattle pouco antes das 20 horas. Menos de 5 minutos depois, Cooper mandou Tina Muklov seguir para a cabine de comando. E disse que, a partir daquele momento, não queria ser incomodado. A última coisa que ela viu, ao se afastar, foi Cooper de pé, no corredor, ajustando algo em volta do corpo. Como quem se prepara para um salto. Tina Muklov se juntou à tripulação na cabine de comando e trancou a porta atrás de si. Cerca de 3 horas depois, o voo 305 pousou em Reno, sem incidentes. A tripulação revistou a cabine de passageiros. Cooper não estava lá. A maleta com a suposta bomba, também não. A escada traseira estava parcialmente aberta, e tinha sido danificada durante o voo. Havia só uma explicação possível. Em algum momento, entre Seattle e Reno, sobre uma das regiões mais isoladas e montanhosas do estado de Washington, Cooper amarrou um paraquedas às costas, prendeu a mochila com o dinheiro junto ao corpo, abriu a escada traseira, e saltou. Na escuridão. A temperatura no exterior do avião, àquela altitude, estava próxima de 40 graus negativos, com vento cortante. A aeronave sobrevoava uma tempestade. Cooper estava vestido com um terno, sapatos sociais e um sobretudo. Nenhum equipamento de proteção contra o frio. A tripulação relatou ter sentido, minutos depois da última comunicação com Cooper, uma espécie de solavanco, como se o avião tivesse perdido, de repente, um peso considerável. Foi nesse instante, provavelmente, que ele saltou. Ninguém o viu. Nem a tripulação, nem os pilotos de 2 caças que escoltavam o voo a uma distância segura. Era noite. Estava nublado. E, debaixo daquelas nuvens, havia apenas floresta. Ao amanhecer, começou uma das maiores operações de busca da história recente dos Estados Unidos. Helicópteros, aviões, soldados do exército, agentes do FBI, e um número enorme de investigadores amadores e caçadores de tesouro, atraídos pela história que já corria nos jornais. A área de busca cobria uma faixa enorme de floresta densa, terreno montanhoso, rios e desfiladeiros, ao sul do estado de Washington. Encontrar Cooper ali, segundo os próprios investigadores, seria como encontrar uma agulha no palheiro, só que o palheiro tinha centenas de quilômetros quadrados, neve, chuva congelante e nenhuma estrada. Os dias seguintes não trouxeram absolutamente nada. Nenhum rastro de roupa. Nenhum vestígio de paraquedas aberto. Nenhum corpo. Nada que indicasse, de qualquer forma, onde, ou se, Cooper havia tocado o solo. Dentro do avião, restaram poucas pistas físicas, uma gravata preta, deixada por Cooper, 8 pontas de cigarro, e 2 dos 4 paraquedas que ele havia exigido, mas não usado.
também foram encontradas mais de 60 impressões digitais que não pertenciam a nenhum tripulante ou passageiro conhecido. Com essas informações, e com as descrições da tripulação, o FBI montou os primeiros retratos falados do sequestrador. Um homem branco, de cabelos e olhos escuros, por volta dos 45 anos, falando sem nenhum sotaque perceptível, e foi aí que surgiu também o nome que ficaria para sempre associado ao caso. Não exatamente o nome certo. Nas primeiras horas da investigação, a imprensa soube que a polícia estava de olho num homem de Portland, com as iniciais DB que também tinha o sobrenome Cooper. Esse homem foi rapidamente descartado como suspeito. Mas, numa confusão de comunicação entre jornalistas, o nome usado pelo sequestrador, Dan Cooper, virou DB Cooper. E assim ficou. Para sempre. Curiosamente, Dan Cooper também é o nome do protagonista de uma história em quadrinhos belga, das décadas de 50 e 60, sobre um piloto canadense. Os quadrinhos não eram vendidos nos Estados Unidos, mas circulavam no Canadá, especialmente entre falantes de francês. Isso levantou uma hipótese: e se o sequestrador fosse canadense? Há até um pequeno detalhe na transcrição das comunicações daquela noite que alimenta essa ideia. Em algum momento, o capitão repassou as exigências de Cooper ao controle de tráfego aéreo usando a expressão moeda americana negociável. Um cidadão dos Estados Unidos, dificilmente, especificaria que o dinheiro deveria ser americano. Para ele, dinheiro já seria, por padrão, em dólares dos Estados Unidos. Mas é impossível saber se essa foi uma frase exata de Cooper, ou uma forma do próprio piloto de deixar claro o que estava sendo pedido. O nome verdadeiro do homem que sequestrou o voo 305, até hoje, é um mistério completo. A única amostra da letra dele é o próprio nome falso, escrito no formulário da passagem. Em dezembro de 1971, sem pistas, o FBI mudou o foco da investigação. Foi atrás do dinheiro. As 10.000 notas de $20 entregues a Cooper tinham os números de série catalogados. Bancos, casas de apostas, cassinos e instituições financeiras dos Estados Unidos e de outros países foram avisados. Jornais e a própria companhia aérea ofereceram recompensas para quem encontrasse uma única dessas notas em circulação. Durante quase 9 anos, nada. Nenhuma nota apareceu. Em nenhum lugar. Até fevereiro de 1980, um garoto de 8 anos, de férias com a família numa praia à beira do rio Columbia, no estado de Washington, estava cavando areia para fazer uma fogueira. E encontrou 3 pacotes de notas, deterioradas pela água e pelo tempo, somando quase $6.000. Os números de série conferiam. Era parte do dinheiro do resgate. Devolvido pelo próprio rio, quase uma década depois. Mas, em vez de resolver o caso, essa descoberta criou um novo mistério, dentro do mistério original. A praia onde o dinheiro foi encontrado se chama Tina Bar Tina. Como Tina Muklov, a aeromoça. Coincidência, e nada além disso, segundo os investigadores. Mas o problema real era geográfico. A correnteza do rio Columbia, naquele trecho, corre na direção contrária à que o dinheiro precisaria ter percorrido para chegar até ali, vindo da provável zona de salto de Cooper. Alguns pesquisadores reavaliaram, inclusive, qual seria essa zona de salto, propondo rotas alternativas que poderiam explicar o trajeto da água. Outros notaram algo mais estranho ainda: os elásticos que prendiam as notas em pacotes ainda estavam intactos quando o garoto os encontrou. Testes mostraram que esse tipo de elástico se desfaz, exposto à água ou ao tempo, em menos de 1 ano. Ou seja, se o dinheiro ficou na água ou na areia por 9 anos inteiros, os elásticos não deveriam ter sobrevivido. A conclusão mais aceita, hoje, é que alguém, Cooper, ou outra pessoa que encontrou os restos dele, enterrou aquele dinheiro deliberadamente, e relativamente pouco tempo depois do salto. O que, claro, não explica quem. Nem como. Nem onde estava o resto dos $194.000 que nunca foram encontrados. Por décadas, a teoria mais repetida foi a mais simples: Cooper não sobreviveu. E há bons motivos para acreditar nisso. Ele saltou de uma altitude de cerca de 3.000 metros, a mais de 300 km por hora, numa noite de tempestade, sobre uma floresta que ele provavelmente nem conseguia ver.
vestido com terno, sobretudo e mocassins. Sem capacete, sem botas, sem roupa térmica. O paraquedas que ele escolheu usar, entre os 4 fornecidos, não era um modelo dirigível, ou seja, mesmo que ele soubesse exatamente onde queria pousar, não teria como guiar a própria queda até lá. E, segundo investigadores, o paraquedas reserva que ele deixou no avião era, na verdade, defeituoso, um modelo usado apenas para treinamento, entregue por engano na pressa daquela noite. Por outro lado, existem detalhes que sugerem o contrário. Cooper pediu, especificamente, 4 paraquedas, 2 principais e 2 reservas, como se quisesse forçar a ideia de que levaria um refém consigo. Ele demonstrou conhecimento técnico sobre o avião, sobre rotas de voo, e sobre a geografia da região. Mencionou, em conversa com a tripulação, que a base aérea de MC Shord ficava a apenas 20 minutos do aeroporto, uma informação correta, e bastante específica. Esses detalhes alimentaram teorias de que Cooper teria um passado militar, talvez como paraquedista, talvez até ligado à aviação ou à manutenção de aeronaves. E há ainda quem note que, depois do sequestro, nenhuma pessoa desaparecida correspondendo à descrição de Cooper jamais foi formalmente registrada, o que pode significar 2 coisas completamente opostas: que ele não tinha família, amigos ou vínculos que notassem sua ausência, ou que ele sobreviveu e, silenciosamente, voltou para a própria vida, como se nada tivesse acontecido. Ao longo de mais de 4 décadas, o FBI investigou mais de 1000 suspeitos. Alguns ganharam mais destaque do que outros. Robert Rackstraw, ex-paraquedista do Exército, com experiência em explosivos e um extenso histórico criminal, foi apontado como suspeito em 1978. Quando questionado diretamente se era D.B. Cooper, ele nunca confirmou, mas também nunca negou completamente. Dizia coisas como "eu poderia ser ou eu não me descartaria". O problema é que Rackstraw tinha 28 anos em 1971, bem mais jovem do que a idade estimada para Cooper pela tripulação, algo entre 45 e 50 anos. Outro nome forte surgiu em 2003, Kenneth Christensen. Ele havia sido paraquedista durante a Segunda Guerra Mundial, e trabalhava, desde a década de 50, como mecânico e comissário de bordo, justamente, da Northwest Airlines, a empresa do voo sequestrado. Tinha 45 anos em 1971. Era canhoto, e Cooper, segundo testemunhas, usou a mão esquerda para manusear sua maleta, além de ter deixado uma gravata com um alfinete preso do lado esquerdo. Pouco antes de morrer, em 1994, Christensen teria dito ao irmão: "Há algo que você precisa saber, mas eu não posso te dizer". Depois de sua morte, a família encontrou mais de $200 mil guardados em contas bancárias. Um valor muito próximo ao do resgate. Nenhum desses nomes, nem dezenas de outros, ao longo dos anos, jamais foi formalmente confirmado. Em 2016, o FBI anunciou o encerramento oficial do caso, não porque foi resolvido, mas porque, mais de 40 anos depois, não havia mais recursos que justificassem manter a investigação ativa. Tornou-se, oficialmente, o único sequestro de avião nos Estados Unidos a permanecer sem solução. O caso D.B. Cooper não mudou só a forma como os Estados Unidos tratam sequestros aéreos. Mudou a aviação como um todo. Nos meses seguintes, uma onda de sequestradores tentou repetir o golpe, exigir dinheiro e fugir de paraquedas, em pleno voo. Em 1972 apenas, cerca de 15 homens tentaram algo parecido. Todos foram presos ou tiveram finais trágicos. Em resposta, os fabricantes de aeronaves passaram a instalar um dispositivo, conhecido informalmente como Cooper Vane, que impede a abertura da escada traseira durante o voo, e, a partir de 1973, companhias aéreas americanas passaram a ser obrigadas a inspecionar a bagagem de todos os passageiros, em todos os voos domésticos. O início de tudo o que hoje conhecemos como segurança de aeroporto. Raio-X, detectores de metal, revista de bagagem. Tudo isso tem uma raiz direta numa noite fria de novembro de 1971, sobre o estado de Washington. Hoje, mais de 50 anos depois, ainda existem pessoas dedicando a vida a esse caso. Investigadores amadores que vasculham florestas no sul de Washington em busca de fragmentos de paraquedas.
Pesquisadores que reanalisam, periodicamente, o DNA encontrado na gravata deixada no avião, sempre sem resultado conclusivo. E gente que, simplesmente, não consegue aceitar que uma história assim, tão precisa, tão calma, tão bem executada até o momento do salto, termine sem nome, sem corpo, sem resposta. Talvez Cooper tenha morrido na queda, na floresta, na noite mais fria do ano, sem que ninguém jamais encontrasse seus restos. Talvez tenha sobrevivido, enterrado parte do dinheiro, e vivido o resto da vida como qualquer pessoa comum, vizinho de alguém, em algum lugar, sem que ninguém suspeitasse de nada. O que ficou, de fato, foi isso, um homem comum, de terno e gravata, sentado na última fileira de um avião comum, numa noite comum antes de um feriado, que decidiu, calmamente, escrever um bilhete. E que, algumas horas depois, simplesmente deixou de existir. Eu sou o Eco. Se chegou até aqui, faça um favor, o canal é pequeno e todo like, comentário e inscrição é muito importante para nós. Até a próxima. E este fato ainda está ecoando.